Tá? Porque o Senna de novo desencantou, Ari. Nossa. Hoje aconteceu, hoje deu certo, né? E teve brasileira aí, a brasileira, a Ana Marcela Cunha, campeã em Tóquio. A Ana Marcela ficou em quarto lugar. Quarto lugar, Francis. O Francis sempre mostrava preocupação com a brasileira nadando nas águas não muito limpas do Rio Sena. Ela ficou em quarto lugar na Maratona Aquática de Paris, que aconteceu hoje, no dia que estava realmente marcado. A outra brasileira da disputa, a Viviane, ela ficou em 11º lugar. As brasileiras foram muito bem aí nos 10 quilômetros de natação no Sena, né? Amanhã acontece a Maratona Aquática, que tem a participação do brasileiro Guilherme Costa. Agora, a água. Tem umas fotos circulando aí na internet em que os nadadores passam por várias saídas de esgoto no Sena. É fake, não é fake, então a gente não vai mostrar, mas tem muita foto assim circulando. Mas a gente já mostrou aqui, já falou sobre a ONG Surf Rider, que é uma ONG que monitora a qualidade da água, que defende o meio ambiente, mas principalmente no que é relacionado à água. E o porta-voz da ONG, ele voltou a falar hoje, a gente tem imagens dele aí direto de uma ponte de Paris, e ele disse que falta transparência da prefeitura e do comitê organizador dos Jogos Olímpicos. Por quê? Ele diz que essas amostras que são colhidas, esses testes, são feitos muito rapidamente, são testes a curto prazo e, segundo ele, não são certificados como deveriam para ficar numa espécie de banco de dados para acompanhar durante os meses, para saber a qualidade do rio no próximo verão, por exemplo. E ele disse mais que tem uma agência de notícias que apura, investiga informações, é uma agência independente, a Mediapart, que constatou, que investigou que durante todo esse período das Olimpíadas até agora, só 20%, né, de todos os dias, só 20% do período das Olimpíadas, só em 20% a água do Sena estava propícia, adequada para o nado. E ele disse que, coincidentemente, esse 20% foi nos dias das competições. Amadeu. Que coincidência, índice incrível de coincidências. O ICI, índice de coincidências incríveis, índice de coincidências inacreditáveis, também acontece em Paris, Apoliana Oliveira. Amadeu, alguma coisa tem que dar certo, né? Pelo menos nessas Olimpíadas, né? Alguma coisa. Mas vamos aí, de lambança em lambança vai ser. Lambança, Francis Amadeu, a gente tá vendo muita lambança, é verme, é cocô na água. Francis! É complicado. Amadeu, até mesmo na transmissão oficial aparecia ali o lodo nas margens do Sena. E eu me compadeço da atleta brasileira. Das duas, lá. Mas especialmente da Ana Marcela, porque ela ficou em quarto lugar, ela admitiu que engoliu a água do Sena, que vai saber os efeitos nos próximos dias. Mas imagina, você nadar por horas em um esgoto. Não. E ainda não ganhar sequer a medalha de bronze. Porque o rio... A água era praticamente um esgoto, Amadeu. Um esgoto a céu aberto. Agora pensando bem aqui, né, professor Vila? Não, eu vou esperar o Ari comentar sobre a água. Depois eu vou fazer uma pergunta para o professor Vila. Fala da água aí, Ari, por favor, que você tem... E lugar de fala. Olha, essas competições no Sena foram uma merda, né? Atenção, viu, professor Vila? É o seguinte, professor Vila, nós tivemos a Ana Marcela, o que é que, assim, eu fiquei Você ficou compadecido, como foi que você ficou o quê? Compadecido. O quarto lugar, porque o quarto lugar é tão perto da medalha. E é igual o último, professor. Não, Amadeu, é a quarta melhor do mundo. Doutora, mas volta para casa. É verdade. Não, a gente tem de aprender a valorizar, né? Me ensine, professor. Professor Vila, agora me dê uma aula de Barão de Coubertin aí, professor Vila. Me dê essa aula, professor. Eu acho que, como a Socorro bem destacou, puxa vida, é a quarta no mundo. A gente tem de lembrar o esforço desses atletas, a falta de estrutura aqui no Brasil, a determinação, né?
e tudo que nós poderíamos fazer muito melhor, não eles fizeram o máximo do máximo, mas o que nós, a estrutura de esporte do Brasil, secretarias municipais, secretarias estaduais, Ministério do Esporte, e as empresas, poderia os clubes, né? O Clube Pinheiros fez muita coisa, parte dos medalhistas, 4, salvo engano, vieram aqui do Clube Pinheiros de São Paulo, porque, olha, é um heroísmo, continua sendo, porque a cada 4 anos nós temos o mesmo discurso, são heróis, 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 porque nós não conseguimos, e temos tudo para dar certo, edificar uma estrutura esportiva de médio e longo prazo, né? Junto com a escola, dá para fazer muita coisa boa, mas precisa ter, é aquela velha história, não é só vontade política, é competência, determinação e principalmente cobrança por parte dos eleitores. Socorro, até amanhã. Amadeu, rapidamente eu queria elogiar, você realmente é uma enciclopédia, os mais jovens nem sabem mais o que é isso, né? Sobre o esporte, sobre o futebol, você conhece o Ernst Happel. Sim, Happel. Dá nome aqui ao estádio, né? Grande jogador austríaco, é Ele isso? foi jogador e técnico. Olha aí, tá vendo? Ele foi Bravo. jogador e foi técnico também, inclusive da seleção. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã. Até amanhã. Ernst Happel.